Olá, boa noite a todos. Hoje a live é com o Henrique e com o Cristiano. Vamos fixar o tema aqui. Flávia, Henrique. Espera aí. Deixa eu colocar o Henrique. Entrar, vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Só esperar o Henrique aceitar. Cássia, Cristiano também. Cristiano, você tem que pedir para entrar, cara. Que eu não sei como é que faz live. Ó, o Henrique. Fala, Henrique. Tudo bem? E aí, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Vamos tentar acrescentar o terceiro elemento. Peraí. Agora dá pra fazer com três, quatro, é isso? Acho que no máximo quatro, né? Peraí. Feliz Páscoa pra você, cara. Feliz Páscoa, feliz Páscoa. Grande dia. Opa! Ô, E aí, Cristiano? E aí, Pô, gente, beleza? eu fiquei em posição de destaque, hein? Eu tô aqui na... Merecido, né, cara? Merecido. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo. E aí, Henrique, feliz Páscoa pra vocês aí. tudo bem? Feliz Páscoa. Grande live num grande dia. Pô, demais. Se tivessem inventado essa live há 4 meses, a gente não tinha feito aquele esquema de revezamento de live. Sim, sim. Cristiano, você que tem que começar aí a falar de futuro, porque eu tenho incapacidade de prever o futuro, entendeu? Eu não Caramba. consigo enxergar nem o que vai acontecer amanhã. Você que é o cara da do Simples futuro. assim. Fala aí a previsão do A futuro. gente, Simples não, assim. a gente, você tá, não, Tá fala sério. contigo. Pra gente começar, você tinha falado de um livro que você tá lendo. Eu te mandei o Pô, livro da Liderança e Virtude, né, do sim, sim. Alexandre Harvard, e você falou de outro Grande dia. livro. Cara, assim, vamos começar a falar de futuro. Na verdade, muito mais do que falar de futuro, eu tô tentando aprender como lidar com esse tal futuro, né? Porque realmente prever é impossível, né? O que a gente pode procurar a tentar fazer, pelo menos é o que eu tenho tentado fazer, é procurar, enfim, né, aspectos comportamentais aí que me permitem, sem ter certeza de como será esse futuro, reagir ou até planejar, né, de alguma maneira, minha vida pessoal, minha carreira, e eu tenho andado pelo menos nessa linha, assim, né, pelo menos nessa linha. Então, uma coisa que eu tenho estudado muito, por exemplo, é sobre agilidade, né? Pensando exatamente em futuro. Lógico que a gente pode aprimorar nossa visão de futuro, né? Enfim, procurar ler, conectar com pessoas, né? Que fazem sentido para aquilo que a gente está buscando e tudo. Mas hoje eu estou tentando me especializar em fazer boas curvas, muito mais do que seguir um plano muito bem estabelecido. A verdade é essa. Mudança de, mudança de rumos. Exato. Como fazer boas curvas, entendeu? Muito mais do que sair do ponto A para o ponto B em alta velocidade. Interessante. Henrique, você tá fazendo curva aí, Henrique? Você tá andando em alta velocidade? Você tá andando aí reto em alta velocidade? Então, achei interessante, assim, eu tô querendo saber do Cristiano esse conceito aí de ágil, que eu sempre ouço falar, mas nunca sei exatamente o que que é isso. Quer dizer, claro, né, sabemos que agilidade é linguagem popular, mas o que que significa no mundo corporativo, empreendedorismo, o que que isso pode ter a ver com médico, com medicina na prática? Estou curioso, Cara, mas não posso deixar de comentar um pequeno detalhe aqui que faz toda a diferença. Uma coisa é médicos do futuro, outra coisa é médico para o futuro. Eu mudei isso aí de propósito, cara. Eu achei que médico do futuro ficou esquisito, cara. Não, mas eu acho que é um ponto de reflexão. Pois é, eu mudei na hora de escrever agora. Porque uma coisa, assim, o médico do futuro parece uma coisa tipo Jetsons, assim, né? Ah, o que que vai ser e tal. E aí é muito sujeito a lucubrações. Outra coisa é é, o que que vai ser necessário, vai ser demandado para o médico. Ou mais ainda, nós podemos construir aí esse futuro, quer dizer, a medicina está nas mãos de quem? Do paciente, do médico individual, de grandes grupos. Fica aí a primeira provocação. É, para Mas mim, diga lá, Cristiano, ágil.
Para mim, então, vamos lá. Cara, na verdade, assim, acho que o primeiro disclaimer, assim, é que primeiro é tirar um pouquinho desse viés de que a gente tem que fazer muita coisa, né? Outro dia eu estava até vendo um dos stories do Bruno aí, a galera, mas eu quero ser médico, médico, ponto. E tá tudo certo, tá tudo bem, sabe? Existe uma tentativa agora, ou talvez uma certa pressão, sabe? Talvez ligada a esse contexto, de que a gente tem que aspirar a outras coisas, sabe? Buscar outras coisas, para além da assistência e tudo. Acho que isso é bobagem, assim. Primeiro, eu gostaria de destacar esse ponto. Segundo, quando eu falo de agilidade, lógico, existe agilidade aplicada ao mundo corporativo, mas eu procuro muito mais incorporar o meu próprio estilo de vida, assim, sabe? Tem duas maneiras de lidar com a agilidade, lógico. Né? Existe um frame de trabalho ágil, que inclusive vários hospitais têm buscado agora no momento, mas existe aquilo que você incorpora até para a sua vida pessoal. Ser ágil, cara, é ser assertivo e ter capacidade de adaptar, sabe? Isso é agilidade. Esse é o conceito de agilidade hoje, tanto no mundo corporativo, mas é o conceito também que eu procuro incorporar para o meu dia a dia. Assumindo que a gente não consegue controlar esse tal futuro, né? Para que lado que vai esse futuro, a medicina, como que será a medicina, o que nos resta é esse exercício, né? Até certo ponto, até comportamental mesmo, de tentar ser assertivo e de tentar se adaptar. Obviamente que existe aqui os limites, né, éticos e tudo, não estou colocando isso em questão, mas é dessa maneira que eu tento incorporar a agilidade no meu dia a dia. Mudança é o esperado, mudança é a rotina, na verdade, né? Então, por que não assimilar uma rotina de mudança? Henrique, você que fez a pergunta, se você quiser, você tem a réplica aí. Não, assim, coincidência ou não, a gente vive numa época de, então, falando de medicina propriamente dita assistencial, né? Essa época de pandemia é uma época de... É chover no molhado falar que essa é uma época de muita mudança. Eu estava lembrando que há um ano atrás, né, fevereiro, março de 2020, um dos colegas do hospital responsável pela área de infectologia, eu lembro claramente, no corredor, falando assim, ó, gente, não é para usar máscara. Não é para todo mundo ficar usando máscara, só em determinado momento, tá, não sei o quê. Ele não estava errado. Mas passou 2 semanas, todo mundo de máscara. Por quê? Porque não tinha tanta clareza desse alto potencial de transmissibilidade, etc. E nesse um ano aí de pandemia, foram muitas questões diagnósticas, terapêuticas. Agora com essa nova variante, talvez um novo fenótipo aí, não sei se um pouco mais jovens, etc. Nunca li nada de dados concretos ainda. Mas, assim, o fato é que não só o sistema de saúde público e particular também passaram por uma reviravolta que palavras como adaptação estão na ordem do dia, como também, independente de coisa institucional, né? O médico individual também, né? Na sua prática diária, diretamente com o paciente. Então, a gente vive no olho do furacão, em que faz sentido falar nisso daí, sem dúvida alguma. Né? O que virá depois, né? What's next? Não sei. Mas, sem dúvida, uma mentalidade de adaptação, né? Seja porque vem coisas de fora, seja porque novos protocolos vão surgir, né? Seja porque vou mudar de emprego, seja porque eu quero aspirar a rotina diferente para minha vida, como médico, sem dúvida essa mentalidade faz sentido ter, né? E, Henrique, isso que você falou, né, do que vem depois, desde 20 e poucos anos eu tenho mania de gravar vídeo para os meus filhos, né, antes deles terem nascido. Então hoje eu tenho 3 filhos, mas eu não tinha. Então eu brinco, olha, eu tenho um vídeo meu que eu estou em casa, que eu falo, olha filho, aqui é o papai, eu estou aqui com 20 anos, vocês não nasceram ainda, eu nem conheço sua mãe, mas ó, para eu ligar para uma pessoa, eu precisava disso aqui. Aí eu mostro a casa, sabe? Ó, isso aqui é um computador, isso aqui, aí eu falo assim, isso aqui é um interruptor, tá? Para você apertar esse botão, para ligar a luz tem que apertar esse botão. Então, agora que você está vendo esse vídeo, aí eu tenho um vídeo que aí um primo meu está comigo e ele faz uma brincadeira interessante. Ele fala assim, eu não sei se você vai estar num mundo mais evoluído ou se você vai estar numa fogueira com um pedaço de pau na mão, entendeu? Uma fogueira. Então, dentro dessa brincadeira,
eu quero puxar para o Cristiano, porque uma vez conversando com ele, eu lembro das conversas que eu tenho com o Cristiano. Provavelmente ele não lembra das que ele tem comigo, né? Tudo Lembro, tem a ver cara. com... Lembro. Só conversa de maluco, lembro de todas. Não, mas uma vez a gente estava conversando, cara, sobre o seguinte. Por que eu estou falando disso? Porque independente do fato da gente estar, daqui a 10 anos, com uma fogueira na nossa frente, um pedaço de pau, ou num mundo tecnologicamente muito mais evoluído, alguma coisa ali na medicina vai permanecer. Que é a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, quando o Otis, aquela múmia, que foi o primeiro paciente medicado que se tem em relato, né? Que é uma múmia que foi encontrada com vários cogumelos numa bolsinha de couro, provavelmente cogumelos com fins medicinais. Ou seja, há 5.300 anos, um sujeito foi até um curandeiro ou um médico, sei lá, e pegou uma orientação e foi medicado, né? Então, alguma coisa vai permanecer ali, que é inerente à ação do médico, né? E uma vez o Cristiano falou comigo também sobre a questão da engenharia invadindo a medicina. E faltou o elemento médico ali, né? Até os próprios engenheiros... Você comentou isso comigo, né, Bruno? Sem dúvida, cara, sem dúvida. Assim, pô, Bruno, os próprios engenheiros perceberam que alguém precisa saber ali o que é medicina. Então, a minha pergunta, Cristiano, é essa. Para o futuro, alguma coisa que é feita hoje, a gente tem que saber, né? Com certeza, cara. Então, o que é isso? O que um médico tem que saber, por exemplo, que o engenheiro não vai saber? Eu acho que esse que é o ponto central disso, sabe? Sem dúvida. Não, sem dúvida, cara. Inclusive, assim, se você, pegando esse ponto que você falou, né, inicialmente, de até algumas empresas de tecnologia, né, que vieram para a saúde, várias recuaram, né, agora, sabe? Exatamente porque existe um gap, sabe? Entre o desenvolvimento, né, pautado em tecnologia, e a especificidade, sabe? Da relação médico-paciente ou assistencial do médico, sabe? Isso é um gap violento aí e de difícil comunicação, né, cara? A verdade é que por mais que a gente tente, ainda existe um gap grande de comunicação, de entender essa especificidade da saúde, da assistência, da relação médico-paciente. É um momento muito, muito único, né, cara? Eu sei que você fala muito disso e eu acredito completamente nisso também, né? Cara, eu não sei, sabe? Porque quando você fala o que vai restar dessa relação, eu acho que tem muita coisa legal para mudar, sabe? Eu estava essa semana conversando com uma amiga anestesista que voltou a dar plantão agora em uma UTI de Covid, né? Tinha anos que ele não estava dando plantão, enfim. E ele falando, cara, como que vocês aguentam esse tanto de papel que vocês têm que preencher dentro de um plantão? São coisas que são ótimas, né? É muito bem-vindo mudar isso. Imagina se acontece a partir de agora, e vai acontecer, né? Uma automatização maior, de forma que você gaste menos tempo aí, vamos colocar com essas burocracias, e até sobre mais tempo, né, para aquilo que a gente gosta de fazer, que é relacionar diretamente com o paciente olho no olho, né? Isso é muito bem-vindo, né, cara? Agora, quando você me pergunta assim, o que vai sobrar dessa história, para mim, cara, é o que tem de mais sagrado na medicina, sabe? Que eu vejo você falando muito, e que a medicina que eu aprendi também, sabe? É exatamente essa. No final das contas, o que importa é o olho no olho que você tem ali com o seu paciente, né? O que você consegue traduzir, sabe? Do seu conhecimento, sabe? Do seu estudo, do seu conhecimento, para a vida de outra pessoa, né? E receber também em troca, obviamente, né? A gente acaba recebendo muito também nessa história. Se eu tivesse que arriscar, cara, alguma coisa, para mim é todo esse aspecto comportamental que envolve a relação médico-paciente que Bom, eu espero que demore séculos para a tecnologia arranhar isso, sabe? Pelo menos eu acredito nisso. E o Henrique é empolgado com esse negócio de comportamento, né? E esse aspecto comportamental, Henrique? Você acha que tem espaço para isso ser treinado? Porque na faculdade a gente não treina. Isso, Sim. Eu acho que a transmissão desse conhecimento durante a nossa geração foi pela modelagem, né? Que é você ter ali um cara mais velho que era o seu modelo e você ali confrontava várias situações do dia a dia e, enfim, e escolhia quem que você seguiria para depois repetir aquele comportamento em situações que te envolvessem como protagonista. Você acha que com um número elevado de alunos de medicina, com um número elevado de escolas, onde há um número mais escasso de modelos, né, a serem seguidos, que ganharam também o campo virtual. Há espaço para você ensinar esses aspectos comportamentais de forma mais direta, sem ser por modelagem, cara? Então,
acho que tem duas questões aí. Uma é o que ele falava sobre a relação médico-paciente, né? Você, quando a gente fala nisso, muita gente pode achar que é um pouco de romantismo, ter um olhar meio cínico, que coisa bonitinha, que coisa fofa a relação médico-paciente. Só que é que não é. A gente tem que, de fato, olhar o seguinte. Se tem uma coisa que o médico pode, ele nunca vai ser substituído, é nessa relação entre o médico e o paciente. E cada vez mais, você veja, nem sempre a gente vai poder ter um relacionamento pessoal com os pacientes. Às vezes, pô, eu acompanho o paciente por 20 anos. Pô, cara, é natural, às vezes, até se desenvolver uma certa relação de amizade. Alguns dizem, pô, essa coisa mais longitudinal. Alguns pacientes não querem só informação técnica, eles querem um relacionamento. Ok, mas ser médico não é só isso. Às vezes você vai dar um plantão, CTI, está vendo o paciente uma única vez. Significa que você é menos médico do que aquele que acompanha 20 anos do outro? Claro que não. Os dois são ato médico, né? Então, você pode não necessariamente desenvolver um relacionamento pessoal com o paciente, mas o que você pode é tratar o paciente como pessoa. Aí sim. Aí você sempre pode. Mesmo que seja, eu estou numa triagem de uma emergência grande, eu vou ver o paciente durante 5 minutos e vou passar para outro médico. Ok. Mas durante esses 5 minutos, eu não vou ter um relacionamento pessoal, saber os hobbies, o time de futebol, o nome do cachorro do paciente. Não, mas eu posso tratar ele como pessoa. Só que o único modo de a gente tratar alguém, o paciente, como pessoa, é o quê? Eu posso humanizar, criar protocolos, eu posso ver o que o paciente está mais valorizando aqui, ter escritório de experiência do paciente no hospital, tudo isso é maravilhoso. Eu posso estudar antropologia, maravilha, eu posso ter uma visão mais transcendente do paciente. Mas olha aqui, a única maneira de você tratar alguém como pessoa é você sendo pessoa antes. Então, se você não tiver uma firme decisão em você e se desenvolvendo no aspecto pessoal e não só técnico profissional, vai ficar uma lacuna sempre. E o paciente vai perceber. E teus colegas vão perceber. Porque ele nem está me olhando direito. Ele não está me valorizando de fato. Ele está querendo encaixar no protocolo. Então, um primeiro ponto é esse. Você tem que... a relação médico-paciente é fundamental, sempre tem que existir. Senão as transformações que vão ocorrer na medicina vão ser mutações. Não vão ser uma transformação saudável, né? Tem que me alongar em filosofia, tem aquela coisa, a forma e a essência, né? A forma, o acidente, né? A forma não é bem acidente, mas é o quê? A cor, o tamanho, né? Sei lá. Às vezes, algumas formas vão mudar. Você vai atender por telemedicina, você vai usar prontuário eletrônico, ok, né? Muitas coisas de tecnologia, principalmente, né? Só que a essência da medicina não vai mudar, que é uma pessoa cuidando de outro. Ainda que tenha 1000 ferramentas, machine learning, etc. Né? Então, é preciso entender isso. A relação médico-paciente não pode sumir da medicina, porque isso aí é o que caracteriza ela por antonomasia, propriamente dita, né? E o segundo ponto é que o médico tem que, em algum momento, eu vou desenvolver isso aqui melhor depois, ele tem que, em algum momento, virar a chave de decidir desenvolver alguns aspectos pessoais seus. Eu vejo isso. Eu acho que o médico para o futuro inclui na bagagem esses itens aí. Ô, Cristiano, eu tô com esse livro na cabeça porque eu li esse fim de semana, A Virtude de Liderança do Alexandre Harvard. Ele conta uma história, cara, que ele estava na ex-União Soviética, no meio da crise, aquele assim, comunismo ferrou com tudo, e não era incomum famílias de idosos, por conta da defasagem da aposentadoria, começarem a passar fome. Então, os idosos iam na lixeira tentar converter ali uma lata, um papelão em dinheiro. Então, essa era uma realidade. Ele falou que ele estava num trem e parou numa estação. E nessa estação tinha uma senhora catando lixo. Aí ele foi e deu um dinheiro para ela. Ele pegou um dinheiro e deu para ela. Passados uns 2 minutos, a senhora bate no vidro e entrega uma flor para ele. E ele viu que tinha uma barraquinha de flor do lado, né? Então, assim, rapidamente ele sacou que a senhora pegou o dinheiro e, mesmo precisando desse dinheiro, ela comprou uma flor e deu para ele em agradecimento, né?
Então, porra, essa é a beleza da vida humana. Eu quero extrapolar essa história para te perguntar o seguinte: você hoje trabalha com economia comportamental, vamos dizer assim. Você trabalha com gerência de equipe. Essa história que eu contei é uma história real humana. Você não consegue absorver isso numa tela do computador, no Instagram, num joguinho. Talvez num filme muito bem feito, que infelizmente o Brasil não faz mais, né? Mas a Argentina faz. Ou num livro de literatura muito bem feito também, você consiga. Você percebe que para essa construção do médico para o futuro, há um distanciamento das pessoas hoje desse mundo real, ou seja, eu preciso de ter mais humanidade para o futuro, mas hoje eu não estou imerso num ambiente humano. Não sei se está claro o que eu perguntei. Não, tá O que sim, você cara. vê disso? Cara, eu acho que sim, está claro sim, e consigo perceber e enxergar o que você está falando. Na verdade, o meu interesse por economia comportamental, ele partiu de um profundo desejo meu de me conhecer primeiro, sabe? Que eu acho que é esse ponto que o Henrique está trazendo aí. Eu acho que pode parecer preciosismo, mas eu vou tentar fazer uma distinção aqui. Eu faço um curso e treino intubação, certo? Eu vou treinar. Eu vou repetir aquilo várias vezes, vou treinar. Quando a gente fala de treinamento comportamental, ou enfim, habilidades não técnicas, soft skill, o nome que você quiser dar para isso, a palavra não é nem treinamento, né? É desenvolvimento, sabe? Eu vou me procurar me desenvolver naquilo. Isso por si só já exige uma jornada um pouquinho maior. Mas é uma jornada, cara, que tem como ponto de partida a sua decisão pessoal de querer desenvolver, sabe? Não tem nenhum treinamento, cara, que eu posso desenhar o treinamento mais perfeito do mundo, sei lá, vou pegar aí, sei lá, liderança. Você está falando do livro aí. Posso desenhar um baita de um treinamento com tudo perfeito para você treinar ou tentar desenvolver liderança. Se você não tiver com essa leitura, sabe, de querer desenvolver, olhar para dentro, você não desenvolve. Não tem como, cara. Eu passei por essa crise no meu mestrado, né? Eu estudei exatamente isso, né? Como desenvolver competências relacionadas à liderança? E no meio do meu mestrado, eu falei, cara, não tem como treinar a liderança. Né? Liderança é algo subjetivo. Como é que eu vou treinar algo subjetivo? Gerenciamento você treina. Eu te ensino a gerenciar, cadenciar. Eu te ensino como é que você dá comando claro, certo? Isso eu te ensino, eu te treino. Agora, treinar competência relacionada à liderança é outra história, sabe? Então, parte muito, e aí eu quero só destacar o que o Henrique falou aqui, parte muito desse profundo desejo, primeiro, pessoal, de querer desenvolver isso. E isso implica olhar para dentro, né, cara? E olhar para dentro nem sempre é fácil. Né? E às vezes o que a gente encontra também não é o que a gente gostaria de encontrar, né? Então ele parte, eu acho que é uma jornada, no primeiro momento, muito solitária, inclusive, sabe? Por mais que eu queira te ajudar, existe uma decisão e um passo que é você que toma, sabe? Relacionado a melhorar, ou treinar, ou desenvolver, enfim, skills comportamentais. Eu estou falando de liderança, eu estou falando de aprender a escutar, né? De escuta atenta. Olha que soft skill difícil, né? De ser praticado nos dias atuais, né? Como que você desenvolve escuta atenta atualmente? Quê? E escuta, que né? Aprender a escutar. Pois é, Não, exatamente. Exatamente. Então, assim, é uma decisão muito pessoal, né, cara? E é muito subjetivo, né? Então, se é subjetivo, você tem que dar esse primeiro passo, você tem que minimamente querer olhar e querer desenvolver, né? Vai lá, Henrique. Você falou aí do escuta atenta. Muito se fala de oratória, né? Parece que tem se desenvolvido uma ciência aí chamada escutatória. E não é piadinha, né? Quer dizer, alguns falam isso mesmo. Estava até ouvindo o podcast do Diogo, Bruno, que a gente conhece, nosso amigo, Diogo, oncologista, é o Ideias em Saúde, em que ele tem um episódio, se não me engano, com um profissional de origem francesa, que ele fala sobre esse assunto, que é tão aplicável para o médico, né? Como, por exemplo, você ter um silêncio ativo, né? Você está ouvindo o paciente, ou um colega de trabalho, sei lá, passando um round e tal, e você está atento, de fato valorizando. E não um silêncio, só assim, esperar esse cara acabar de falar e aí eu vou falar o que é importante. Então, assim, de fato valorizando, né? Ressaltar um ou outro aspecto. Tal. Acho muito importante, por exemplo, na anamnese, então dando um exemplo prático aqui. O Bruno já me comentou que tem esse costume aqui também de, na primeira consulta, principalmente primeira vez,
deixa o paciente falar, né? Não interrompe, né? Eu faço isso, né? 5 minutos, fico só ouvindo ali, 5, 10 minutos. Mas também, veja, você não pode colocar uma regra geral, né? Eu não posso ficar interrompendo o paciente, mas tem paciente que não gosta de aquela coisa de bom, você... ouvir também é interagir, né? Pô, como é que foi isso mesmo? Mas como é, você mostrar, dar elementos para ele de que a sua escuta é atenta também. E isso aí, voltando pro comentário, e voltando também, Bruno, para outra pergunta que você tinha feito anteriormente, né? Dá para desenvolver isso, esses aspectos comportamentais, né? Principalmente sem um modelo humano. Olha, realmente eu acho que a melhor maneira de você desenvolver treinamentos, leituras, ok? Mas assim, você tendo uma pessoa física em concreto, de preferência de modo presencial, que esteja agindo ali, personificando aquela relação com o paciente, personificando aquele modo de tratar o familiar, a maneira como ele lida com a dúvida diagnóstica, pô, esse líquor veio normal, mas é para repetir. Eu valorizo essa proteína aqui mais aumentada ou não? Como você se comporta com isso? Você lidar, estar vendo uma pessoa atuando assim, é muito importante você ter um modelo desse, né? Então, você toca bastante nesse ponto sempre, né, Bruno? Antigamente tinha isso muito mais disponível na educação médica. Hoje, talvez, nem tanto, né? Então, talvez faça sentido cada vez mais uma figura, uma certa mentoria que se desenvolvesse mais na linha de educação médica. E também, por que não falar de uma autoeducação, né? Não no sentido de ficar sozinho, você se autoeducar, um autodidatismo, sem dúvidas, tem momentos solitários aí, como o Cristiano falou. Mas solitário não significa uma jornada, um cowboy sozinho. Significa você também lidar com outras. Pegar experiências do outro. Né? Termina essa fala aqui com um lembrete do... Se eu não me engano, daquele pensador alemão, Goethe, que falava o seguinte. Como é que é a frase de cor? Ele falava assim... o conhecimento se adquire na solidão. O conhecimento se desenvolve na solidão. Mas o caráter na agitação do mundo. Ou seja, existem coisas que você tem que ganhar sozinho. Que você, às vezes, vai ser uma jornada solitária. Você assimilar aquele tipo de conhecimento, você incorporar uma certa sabedoria, um lidar com o paciente. Mas você tem que, em algum momento, mesmo que você tenha visto de fora, você tem que pegar e entronizar aquilo. Mas você tem que levar para a prática, você não pode ser um cara sozinho, né? O talento se aperfeiçoa na solidão. Obrigado. E o caráter na agitação do mundo. É isso aí. Sertilhão que falou isso, né? Não, acho que foi o Goethe, pensador alemão. Você sabe, Henrique, que você trabalha no Copa. O Copa Dor, o Cristiano, é um hospital no Rio que tem 11, 12 andares. E era foda a espera pro elevador, né? E eu lembro que porra, eu ficava puto, que eu sou apressado pra caceta, né? Então eu parava o carro, tinha que parar o carro no estacionamento, já demorava 20 minutos. Até eu chegar no andar para começar a trabalhar, demorava meia hora. E eu cheguei e falei assim, cara, eu vou aproveitar esse tempo para aprender só ouvindo os caras mais velhos na fila. Então eu fiquei 5, 6 anos da minha vida falando assim, cara, agora na fila e no elevador, aí todo mundo entrava no elevador, né? Eu falava, vou ver esses caras falando. Eu vi cara que se odiava conversando, simpático, e falava assim, porra, esses caras se odeiam, viu? Tô falando. Uma vez um médico urologista famoso no Rio de Janeiro, que era o urologista do meu pai, ele leu no meu jaleco ali, farnetando, e perguntou, ué, você que é o Bruno, filho do Genaro, né? Que meu pai sempre falava pra ele assim, né? Porra, eu tenho um filho que faz medicina, que é médico, entendeu? Eu via, por exemplo, a relação dos médicos entre si, eu via da relação dos médicos com os residentes, e eu comecei a ver ali a agitação do mundo, né? De alguma maneira, se você é livre para dar relevância a essa agitação do mundo, né? Então, se você não está desperto para isso, eu tenho vontade de fazer, de ficar gravando ali tudo
tudo que eu lembro que eu aprendi no elevador do Copador, sabe? Porque esse talento, né, que você vai adquirir na sua solidão, se você não está ali vendo como é que essas coisas funcionam, você vira um ser completamente amorfo, né? E a medicina, o que mais tem hoje é gente amorfa, né? O cara que bota um jaleco, incorpora a medicina e fala em terceira pessoa. É inadmissível, por exemplo, hoje, um aluno não entender que a medicina baseada em evidência não explica nada. É uma ferramenta falha. Medicina baseada em evidência serve para escrever artigo. Para atender um paciente, ela não serve. Ela não serve. E você fala isso, as pessoas se escandalizam, né? Como é que você lida com isso lá no Sírio, ô Cristiano? Que você está ali lidando com várias pessoas que às vezes não têm um caráter aperfeiçoado, né? Às vezes elas não têm esse jogo de cintura, essa capacidade de... Como é que você lida liderando essas pessoas, cara? Cara, assim, eu tenho focado muito em estudar essa questão de aspectos comportamentais da gestão, né, na relação de times e tudo. E eu tenho praticado muito isso que você falou, né, que é uma observação cuidadosa, né, essa escuta atenta, sabe? E me colocar como um facilitador. Eu entendo, assim, cara, que fazer essa facilitação, liderar eventualmente equipes, é muito isso, é potencializar, sabe? Essa capacidade que esse sistema, sabe? Vamos colocar esse sistema social que a gente tem no nosso entorno, ele tem de responder de acordo com o contexto, sabe? Então, eu penso assim, primeiro, nós temos que entender contexto, né? Eu também não posso querer impor a minha lógica de raciocínio, a minha lógica de trabalho a todos que me rodeiam, né? E muito do meu trabalho hoje, ele é no sentido de facilitar isso, sabe? Ou tentar minimamente facilitar. E facilitar isso implica em escutar muito, obviamente, e de alguma maneira potencializar aquilo que eu entendo que é interessante ou bom para resolver aquele problema que a gente tá atacando, sabe? Eu acredito muito nesse viés, assim, sabe? De funcionamento de time, de liderança, muito como fenômeno quase, sabe? É quase que um fenômeno social, assim, essa relação. É diferente um pouco da escola americana, né, que é mais minimalista, né? Você tem que ser líder, você tem que governar, você tem que fazer isso. Não, eu prefiro ir para um lado um pouco mais de facilitação, sabe? De procurar ler cenário, procurar identificar aquilo que tem de bom naquela equipe e potencializar isso, dar eco para isso, né? Hoje eu gosto bastante de desenvolver gente, até porque é a maneira como eu desenvolvo também como pessoa, né? Então, é o caminho que eu tenho no momento dado, cara. Porra, o Ítalo podia estar na live. Não sei se o Ítalo tá aí. Chama ele, Henrique. Aí entra 4 aqui na live. Dá pra entrar 4. Dá pra entrar? Peraí. Não, chama aqui. Tem um botão pra apertar aqui, que eu acho. E... Eu ia perguntar o seguinte, Cristiano. Você falou de liderança aí. Cara, eu já te perguntei isso uma vez, cara. Como é que chama? Como é que chama pra entrar a 4ª pessoa? Olha o Ítalo aí. Ninguém me chama, danado. Como é que bota para entrar 4 pessoas? Não tenho a menor ideia, vocês que entendem de Instagram aí. Eu não sei, cara. Peraí. Enquanto isso, eu vou perguntando uma coisa. Aqui, ó, peraí. Não, denunciar. Não, tá falando para denunciar o Ítalo. Se eu denunciar, já tem tanta gente denunciando, não vai mudar nada. Dá um jeito aí, cara. Ele é o cara mais denunciado da história do Instagram. Não tem como, não, cara. Cristiano, cara, você falou de liderança aí. Eu já ouvi uma coisa que 4 tipos de liderança, né? Geralmente quando o médico individual, o médico clínico, ele olha isso aí meio assim de lado, isso aí não é para mim não, isso aí é para quem? É para diretor, tal. Aí entrou Olha aí. o Ítalo aí. Ítalo, beleza? Que prazer falar com você, cara. Prazer é todo meu. E aí, beleza? E aí, beleza, cara? E aí, doutor Henrique? Apareceu aí, cara? Cara, deixa eu, só antes de mais nada, eu tava... Tem uma piscininha aqui fora da... Você tá muito vermelho, cara. É porque eu peguei sol hoje, cara, sem protetor. Mas é verdade, mas tem uma piscina que foi... Então, eu tava do lado da piscina pegando solzinho ali de manhã e tava sem a lona pra cobrir a piscina, né? Aí eu fui botar agora a porra da lona pra cobrir a piscina, cara. Eu tinha bebido uns vinhos, caí dentro da piscina.
E com o celular no bolso, com esse celular aqui no bolso, entendeu? E aí, tem uma mensagem no iPhone bizarra, que eu fui conectar para carregar o celular agora, ele diz que não consegue carregar porque tá molhado o aparelho. Eu não consigo carregar. Então deve ter 4% de bateria aqui só, cara. Mas aí foi um... A gente só precisa de 1% da sua bateria. Eu entrei aqui para dar um beijo em vocês, cara. Desejar Feliz Páscoa e não bebam e ponham lona na piscina. Essa é a lição do dia. Pode dar problema, entendeu? Eu caí, cara. Porra, que coisa mais ridícula essa, né? E eu tava saindo agora pra pegar um charuto. Não, mas já passou, pessoal, já lei seca, tranquilo. Tava saindo pra pegar um charuto ali na loja. Aí vocês me ligaram aqui. Ô, Ítalo, deixa eu aproveitar a sua presença, cara. Como é que a gente faz para ensinar os alunos de medicina que medicina baseada em evidência não explica nada, cara? Cara, eu achei que você tinha me chamado pra essa live porque é médico para o futuro e quem prevê o futuro é astrólogo. Então achei que fosse um chamado, não? E aí, não foi por isso? Pra levar não foi isso. Ah, não, tá bom. Então, beleza. Foi pra falar de coisa séria. Então não sei falar. Então você tá fora. Exatamente. Não. Cara, esse que eu tava ouvindo vocês falarem, é muito corajoso vocês falarem isso, né? Esse assunto do medicina baseada em evidência, porque tem certas frases, né? Por exemplo, sei lá, disciplina positiva. Sei lá, você fala assim, não, eu sou contra isso. Então você gosta de disciplina negativa, né? As palavras, elas ganham vida sozinha. Palavra amuleto, né? Ganham vida sozinha. E aí, medicina baseada em evidência é um tipo de coisa desse gênero. Você fala assim, não, cara, olha só, calma aí. Vamos discutir esse assunto. Por quê? Acabou a bateria dele agora. Com bola de cristal, né? Você não gosta de evidência, você gosta de fazer previsão com bola de cristal. Fala, não, cara, é porque a medicina baseada em evidência... Lindo, eu vou lá. Tá bom. A medicina baseada em evidência é uma coisa que serve para você, como o Farnetano bem falou. Olha, ela é uma baliza, sobretudo para você escrever artigo científico, para você balizar as condutas humanas, no final das contas, quando muito, né? Quando muito. E a grande coisa que ano passado, eu falei essa porra numa live, logo antes da pandemia, eu falei, cara, a questão é a seguinte, o momento no qual só se pensa em termos de evidência na medicina, o que acontece com o mundo médico quando, por exemplo, advém uma doença nova como o Covid, da qual a gente não tem evidência nenhuma. Como é que você traça as condutas num cenário desse, né? Então, uma das grandes crises de desorientação no mundo, da parte dos médicos, vem disso. Né? Uhum. Acostumados a uma medicina baseada em evidência, como a gente se comporta diante de um atentado, diante de uma... Falta ferramentas, né? Sim. Fica faltando ferramentas, mas aí que tá. Eu não sei se é coração que tá subindo ou é fumaça. Eu não tô conseguindo. Não, eu saí do Wi-Fi, vim pro 4G e pegou esse gap. Foi isso. Mas é isso, cara. E aí acontece numa crise de desorientação dessa na qual a gente não está munido de evidência, como é que se comporta o meio médico? Bem, se comporta desse modo, parece um barata-voa, como a gente chamava lá no Exército, né? Quer dizer, aquilo que o Henrique falava um pouquinho no início da live. Então, no início, o próprio pessoal da CCH falava, não é para usar máscara. Depois é para usar máscara, depois não é para usar máscara. Depois, né? É evidente que existe uma desorientação absolutamente profunda e os tomadores de decisão, os governantes, enfim, os prefeitos, os governadores, eles vendo essa fraqueza da orientação médica, bem, eles vão fazer a coisa se politizar à enésima potência, né? Claro que o cenário que a gente está vivendo tem isso nesse cenário também, para não dizer que é esse, bem, tem isso nesse cenário. Então, é isso que o Farnetão estava falando. A medicina baseada em evidência, ela é excelente desde que ela não seja a medicina, né? A medicina... Tem uma linha do pessoal da psicologia agora, uma moça aí que é até muito boa, eu gosto dela, assim, não tenho nenhuma implicância com ela pessoalmente, é uma pessoa que eu gosto muito, mas ela fica toda hora me espetando, me alfinetando, falando assim, essa coisa de temperamento da qual eu falo, né, publiquei 2 livros e tal, isso aí é coisa, isso não é psicologia, porque não tem nenhuma evidência científica de que essa coisa funcione. E é óbvio que não tem evidência científica. Olha, a própria psicanálise, isso não é a natureza da psicologia. A psicologia baseada em evidência, ela vai funcionar para 2 ou 3 coisinhas. Aí eu fiz uma piada lá, que eu peguei uma paráfrase, né, do próprio Julián Marias, que falava da filosofia, né? Ele fala, a filosofia no século XX teve um pequeno ataque de modéstia e se contentou em ser uma ciência, entre outras ciências, e nada mais, né? E a psicologia, a mesma coisa. Quer dizer, a psicologia pode ter um pequeno ataque de modéstia e se contentar em ser só uma ciênciazinha contemporânea.
ciência contemporânea é outra dessas expressões magicamente infladas, né, por um certo tipo de manto místico. Você não pode falar assim, olha, a ciência contemporânea, ela tem uma função específica, que é levantar algumas poucas perguntas e dar poucas respostas para essas perguntas, respostas que, por definição, estão abertas à contestação. Ponto. É ou não é isso a ciência contemporânea? Olha, a ciência contemporânea é isso. Você faz o próprio recorte epistemológico. É o seguinte, né, Planetão? Assim, epistemológico, fala, sabe que porra de epistemológico é essa, né? Quer dizer, não tem a mínima ideia que é epistemologia, ninguém é da ciência, então não sabe o próprio lugar da ciência contemporânea nas discussões, né? A ciência contemporânea ela serve para pouquíssima coisa, no fundo, né? Ela dá uma ou outra... Ítalo, como assim serve para pouca coisa? As pessoas mandam um foguete para a Lua, né, etc. Eu falo, olha, isso não é a ciência, né, que fez, foi a técnica, que é uma outra coisa. A medicina, ela se assemelha muito, ela se aproxima muito mais, epistemologicamente falando, de arte e técnica do que de ciência, né? A verdade é essa. Há muito pouco de ciência no movimento da medicina. Tem muito de arte, que era o que vocês estavam falando lá atrás. Quer dizer, a escuta, os soft skills, né, que o Cristiano estava falando, né? Por exemplo, da escuta. Olha, isso não é científico, você concorda? Como é que você faz um recorte científico do que é escutar bem? Monte um estudo. Cara, esse estudo pode ser montado. A gente aqui, que vem de berço, né, de ciência, entre aspas, a gente seria capaz de montar um estudo, até de publicar um artigo, e sem nenhum medo, seria um artigo merda, né? Porque a escuta, ela não está no domínio da ciência contemporânea. A gente até pode isolar elementos abstratos do que é a escuta e teorizar cientificamente, contemporaneamente, pela ciência contemporânea, nesse ponto. Podemos fazer isso. A gente pode pensar aqui, cara, vamos montar um estudo aqui sobre escutar? Ocorre o seguinte, isso não é acessível pela ciência. Isso é acessível pelos corações, pela relação, pelo efeito que a relação se estabelece, que é subjetivo, é mutável, pronto. Isso está muito mais no domínio da filosofia, da psicologia, sem ser essa psicologia cientificista, né, como se pretende hoje por um grupo, da espiritualidade, da cética. Bem, não está aí esse campo da escuta? Tá, né? Então, como é que a gente pode falar que isso é ciência, né, por assim dizer, sem medo de parecer obscurantista, né? Essa é uma coisa que vocês estão fazendo aí que eu estou achando o máximo na conversa de vocês desde o início, né? Quer dizer, não ter o medo de botar o dedo botar o dedo na cara mesmo dessas ideias que não podem, são tabus, né? Que você não pode falar, levantar uma questão, né? Oi, Ítalo. Depois eu te mando pelo Henrique, tem um artigo do David Sackett. David Sackett é o pai da medicina baseada em evidências. Em 96, ele escreve um artigo dizendo o que é e o que não é medicina baseada em evidências. E ele fala que medicina baseada em evidências é aquilo que dá para ser usado numa entrevista clínica. Só que a entrevista clínica, ela é irreplicável e ela não é provada cientificamente. Eu lembro desse artigo. É isso. Você lembra? O evento entrevista clínica, ele não tem como ser comprovado, não tem como ser explicado ou replicado. Ou seja, é óbvio que a medicina baseada em evidência é falha e é pequena, entendeu? Assim, eu acho, Arneta, francamente, não tem nada contra a medicina baseada em evidência, acho o máximo, inclusive, estudar aquilo tudo. Ótima ferramenta. A história toda, é uma ótima ferramenta. Só que é o seguinte, eu vou pregar um quadro na parede, né? Vamos pregar, então, agora a Mona Lisa lá no Louvre? Vamos? Então me vê um prego e um martelo. Beleza. A medicina baseada em evidência reduzia a experiência da pintura, né, do Da Vinci, do momento histórico do Renascimento, da experiência dos amantes que estão ali, né, numa lua de mel, no Louvre, vendo a Mona Lisa se frustrando com aquela pequenez do quadro. Bem, é reduzir isso tudo ao prego. Olha, a experiência não é o prego e não é o martelo ou a chave de fenda. A experiência é outra. Bem, foi necessário realmente você ter um prego colado à parede para que aquela porcaria possa estar pendurada. Só que isso não é experiência, né? O que fazem com a medicina hoje é reduzir toda a medicina ao prego e ao martelo, que é a medicina baseada em evidência, no fundo. Ela é uma ferramenta, como o Henrique falou, como o Cristiano falou, é ótima. Bem, a gente só não pode tomar alhos por bugalhos aqui, né? E outra coisa, vamos pensar num cenário real, concreto, de um médico, ou então os leigos que estão assistindo aqui da última vez que foram no médico. Após uma consulta médica, ou então no fim de uma semana, o médico cansado, com suas alegrias e frustrações com a profissão. Alguém em sã consciência já viu o seguinte? Puxa vida, porque a grande reclamação que eu tenho é que não tem tanta evidência quanto eu gostaria. A medicina não me realiza por isso, porque falta evidência. É isso?
Não, é por um monte de outras coisas. Porque às vezes você não está no tipo de atuação que você quer, às vezes você não está com um approach pessoal alinhado com aquela rotina profissional. E o paciente também que foi no médico. Poxa, esse médico não me trouxe tanta evidência. É disso que ele reclama? Pô, em qual mundo vocês vivem? Né? Então, assim, o paciente reclama quando o médico, de fato, não deu atenção, quando ainda tem sintoma mesmo para resolver, quando ele não teve uma sintonia, de fato, ali, né? Então, como se evidência fosse o grande problema da medicina hoje. Óbvio que não é assim. Né? Todo mundo que já vive no mundo real viu que são vários outros problemas, várias outras questões. O Cristiano trabalha com isso, Ítalo. O Cristiano, ele fazia, a gente dava aula na UFV, ele fazia economia ao mesmo tempo, fez mestrado em economia comportamental, né? Então ele trabalha com essa relação aí. A economia, inclusive, passou por isso. Né? Se você pegar a história da economia, década de 70, 80, 90, foi buscar matemática. Como se trouxesse apenas a matemática para dentro da economia, ela seria uma ciência séria, né? E hoje a gente está penando, inclusive, dentro da economia, né? E muito se caiu em descrédito algumas coisas dentro da economia, exatamente por subtrair dessa equação o elemento do comportamento humano. Né? Então, a economia comportamental é uma bela oportunidade de resgatar esse equilíbrio aí, né? Na evolução desse conhecimento. Acho fantástico, fantástico, cara. Ô Ítalo, você fez um trabalho com o Gui agora, cardiologista. Eu vi. Vocês tocam nesse ponto aí? Cara, Henrique, foram 4 horas gravadas ali, né? Então, se eu te falar que eu lembro de tudo que a gente falou, eu vou estar mentindo. Eu não lembro, cara, se a gente toca nisso ou não. Eu não sei se a gente fala disso, cara. Mas eu sei que tá muito boa. A gente, no final da gravação, a gente gravou uma aula, né, não sei se vocês acompanharam aí, mas a gente gravou uma aula sobre as questões envolvendo o Covid do ponto de vista técnico mesmo, sabe? A gente fala dose, discute conduta, etc. O Guilherme é uma pessoa muito habilitada para falar disso tudo. Então, a gente falou sobre esse assunto e ao final da gravação, a gente virou um pro outro e falou assim, cara, porra, eu gostaria de ter tido essa aula. A aula ficou muito boa mesmo. Ficou excelente. Então, eu recomendo que todo mundo assista. E tá lá dentro do portal, né? Você não vai ter preço, custo nenhum. Para quem é assinante EW, já vai lá e assiste a aula, tá muito boa. Não tá disponível ainda, né? Não tá disponível ainda. Mas... Agora, nessa linha, assim, a gente está falando muito de Covid, de medicina baseada em evidência, porque é o que está na ordem do dia, né? Agora, uma outra coisa, assim, a ideia é assim, né? Qual o tipo de médico que o futuro vai precisar e qual o tipo de futuro que o médico quer na medicina, de algum modo. Né? Cara, então, você ia me dizer que você vai começar agora uma formação nesse sentido, é isso? Médico futuro. Quero ouvir. Então, na verdade, tudo começou com a pandemia. Eu fiz de bobeira aí. A minha esposa segue... Oi, Ítalo, eu acompanho você desde o Como Educar Seus Filhos, né? A pré-alfabetização com Carlos Nadalim, cara. Foi naquela época que eu tinha voltado de Hollywood, que eu tinha gravado aquele filme Se Beber Não Case. Né? Esse Beber Não Case, exatamente. Legal. E aí, não, cara, aquele... É o que eu falo, pessoal. Cara, se você tivesse parado ali, tava bom. Você podia ter morrido, cara. Tava bom porque, cara, foi fundamental. Não, sem brincadeira. Foi fundamental para a pré-alfabetização dos meus filhos, cara. Hoje, minha esposa está aqui, a gente fez o curso todo e é um trabalho fantástico. E aí eu comecei a perceber, através também do Olavo, né? Enfim, a questão do cinismo. E tem muito artigo científico hoje mostrando a evolução do cinismo na Faculdade de Medicina. O aluno entra com uma motivação até altruísta, ainda que mal nomeada, mas ele caminha para uma tribo e ele absorve trejeitos que envolvem a grande maioria deles, a arte de falar sobre artigos. E na UFRJ a gente via isso, né? Você tinha a arte de replicar palavras. E eu comecei a ver, cara, que o nível de analfabetismo semiológico e clínico era imenso. O que é isso? O cara sabia ler um artigo, sabia aquilo ali, mas ele não identificava aquilo no mundo real. Ele não identificava aquilo. Ele conseguia, vamos falar, ele conseguia saber que era uma síndrome colestática na prova, mas ele viu uma síndrome colestática no mundo real, ele não tinha a menor noção do que era. E eu resolvi, cara, fazer uma escola de aperfeiçoamento médio, sei lá. Eu não sei, para falar a verdade, eu tenho as ideias, eu vou fazendo, depois que eu faço
10 aulas, aí ganha um nome, sei lá. A ideia era fazer um curso de raciocínio sindrômico, só que ganhou um tamanho maior. E aí eu tenho 200 alunos numa plataforma. E que basicamente, o que eu faço? Eu falo aquilo que o Ítalo também fala. Eu falo só do que os meus olhos estão vendo, entendeu? O que eu vi, o que eu pensei, o que eu senti na hora. Entendeu? E vou indicando bibliografia e tal. E a ideia do médico para o futuro, na verdade, é como que eu vou transmitir esse conhecimento, entendeu? Eu acho que o grande ponto é a transmissão do conhecimento, sabe? Acho que o Ítalo caiu. Mas aí, resumindo, estava no final. O grande ponto é como é que a gente transmite. Aí eu te pergunto, Cristiano, cara, como é que a gente vai transmitir esse conhecimento? Porque nós somos de uma geração que nós somos um elo entre professores que estavam longe do mundo digital, né, lá longe, e alunos que não tiveram contato com o mundo que não fosse digital. Então, a grande pergunta é, nós que somos uma geração elo, porque eu ia para pegar artigo no Inca, eu não sei se você lembra disso. Eu, para ter um artigo científico, eu ia no Inca e ficava na fila. E na fila do Inca... Tinha que encomendar, né? Só 2. Não, só podia pegar 2 artigos. Porque se eu pegasse 3, ia atrapalhar a fila. Aí se eu quisesse pegar 3, eu tinha que ir para o final da fila. Então, assim, se nós somos esse elo entre uma geração que cresceu sem tecnologia, porra, tem aí toda uma geração que está só na tecnologia. O que a gente vai fazer? Entendeu? O que a gente vai fazer se não replicar as nossas experiências? E aí o Cristiano também trabalha justamente com educação, né? E com educação na prática médica. Como é que você faz isso, cara? Cara, é difícil, mas abaixar a guarda, sabe? Acho que tem que abaixar a guarda e mostrar uma certa vulnerabilidade nossa também, sabe? Em relação a como ensinar. Eu acho que é o caminho, assim. Eu acho que às vezes a gente tem professor que assume um manto também, sabe? Quase que de perfeição, e o aluno não vê vulnerabilidade, entendeu? Eu já contei isso para vocês, eu acho. Tem coisa que, às vezes, eu sei a resposta para o aluno, mas eu me mostro vulnerável. Eu vou mostrar para ele como eu vou atrás dessa resposta, ou como eu vou buscar, como que eu estou pensando em relação àquele momento, entendeu? Então, eu acho que implica também, da nossa parte, mostrar uma certa vulnerabilidade, sabe? Nessa relação com o aluno, assim. Ser mais humano. Eu acho que é isso. Como eu falei lá no O Jorge início, né? falou. O Jorge, meu amigo, falou que esse problema é nosso mesmo. Esse BO é nosso, porque a geração que está vindo, ela não vai ter isso que a gente teve, cara. E essas pessoas aí estão morrendo, cara. Esses professores que a gente teve, eles estão morrendo e estão fora do ensino, cara. Esse que é o ponto cruel disso aí tudo. Sim, sem dúvida. Mas eu acho que é nessa linha, cara. É mostrar a vulnerabilidade, é ser um pouco humano também nessa relação aí com o aluno, cara. Não adianta manter também aquela relação muito assimétrica, sabe? Simplesmente de transmissão de conteúdo. Tem que viver um pouquinho e mostrar através da vivência. Acho que é esse o caminho, cara. Assim, eu posso tocar no ponto. Como é que tá de horário aí? Temos 7 minutos, cara. Não, tocar rapidamente no ponto que é o seguinte. Antes de vir para essa live aqui, eu estava pensando assim, putz, médico do futuro, médico para o futuro, né? Que falar disso aí. Sempre quando fala futuro, a gente pensa em tecnologia, né? O que é muito bom, a tecnologia está ajudando muito, né? Mas vamos recuar um pouquinho no passado, né? Nas últimas décadas. A gente sabe que a medicina do início do século XX e do início do século XXI é outra coisa, né? Não tem nada a ver, né? Não tinha nem antibiótico, não tinha nada. Então, assim, nas últimas décadas, nos últimos 100 anos aí, o que se evoluiu na medicina? Evoluiu vários campos, né? Compreensão biológica de fenômenos das doenças, de patologia, a própria farmacologia, várias coisas de gestão, protocolos, se evoluiu tecnologia, nem se fala, modelos epidemiológicos, enfim, um monte de coisa. Mas quase nada, e ultimamente, nas últimas décadas, não sei, arriscaria dizer nos últimos 10 anos ou mais valorização, inclusive, do paciente como protagonista, não é isso? Mas veja, pouco se desenvolveu num ponto, que é o médico, a figura do médico. Muito se fala em dar informação e treinamento para o médico. Obviamente que ninguém vai falar contra isso, porque isso aí é importante mesmo, você vai dizer. Mas como o médico se relaciona com a sua profissão, né? Então, é diferente um médico
que trabalha como um gestor, um médico que trabalha na assistência, um médico que é médico só às terças e quintas de manhã, no seu emprego, ok. E outro médico que é médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Então, assim, se o médico não refletir sobre o que ele precisa desenvolver, como é a trajetória dele dentro da medicina, e como é a relação da vida pessoal dele com a vida profissional, se ele não refletir sobre isso, ele vai ser atropelado. Ele vai estar entrando em caminhos que ele nem sabe como é que eu vim parar aqui, né? Por que eu estou trabalhando nesse lugar? Por que eu estou agindo dessa maneira? Então, enfim, esse é um ponto que eu acho que merece mais luz. Eu acrescentaria, para terminar também minha fala aqui, eu acho que eu até compartilhei isso com você ontem, né, Bruno? Desse livro aí dos 7 saberes aí necessários à educação, né? É muito isso. Essa hiperespecialização, cara, ela fragmentou as disciplinas, né? A gente está habituado, como professor, a ensinar parte, né? A gente não ensina o todo, né? Alguém colocou esse comentário aqui, né? Tem até um capítulo, ensinar a ser humano, né? Ensinar a ser humano é ensinar o todo, né? Não só na parte, né? E às vezes a gente se contenta ensinando só a parte. Eu vou lá e ensino o protocolo de síndrome coronariana aguda, de infarto com supra, e pronto, eu entreguei uma parte, né? Mas eu não entreguei o todo, né? Eu não entreguei qual que é a percepção do paciente quando está com a síndrome, né? Qual que que tipo de história que a família está criando na cabeça, né? Quando existe esse diagnóstico numa sala de emergência. Enfim, eu acho que o caminho para a gente, cara, né? Se é que dá para... que é difícil, é bem difícil, é um desafio, mas é procurar mais resgatar esse ensino do todo, sabe? E aí, no final das contas, é isso que alguém colocou no comentário aqui, né? Como que você ensina a ser humano, né? É sendo também, né, cara? Acho que é por aí. Padre Wesley, feliz Páscoa para o senhor, que alegria. Outra coisa também que eu acho que, para finalizar essa questão do médico para o futuro, né? Tem uma pergunta que eu recebo muito do aluno de medicina que me dói de ouvir, que é o seguinte, né? Como é que você separa a sua vida médica da vida pessoal? Eu não separo, porra. Assim, o Bruno médico é o mesmo Bruno marido. E tem uma coisa bonita nisso, porque o Bruno médico, né, que é o Bruno marido, quando eu chego em casa, sofrendo com as dores pelos meus pacientes, e a minha mulher me recebe, né, o amor dela por mim aumenta por ver o meu compromisso com o trabalho, né? E eu vendo a generosidade dela, a paciência dela comigo, ouvindo as minhas lamentações, o meu amor aumenta por ela. Então, o que é isso de você chegar em casa e falar medicina sai? Se a medicina sai quando você entra em casa, o que vai entrar na sua casa? Vai entrar um ser completamente desarticulado da realidade, né? Eu acho que é muito paradigmático assim, para o médico, se ele olhar, se ele conseguir, isso que seria o ideal, né? Entrelaçar de maneira saudável e sustentável o pessoal com o profissional, de maneira que ele seja uma vida única, né? Uma pessoa única. Ao ponto dele olhar para o Harris, o capítulo, sei lá, de artrite reumatoide, ele lembrar, nascimento da minha filha. Ele olhar para o técnico cirúrgico, ele lembrar, viagem que eu fiz. Ele lembrar isso aqui, olha, falecimento da minha avó. Né? Ele lembrar, ler capítulo sobre, sei lá, né, tratamento de AVC. Ele lembrar, isso aqui eu estava de plantão lendo isso daqui, enquanto minha filha estava esperando chegar a casa. Ou seja, que os capítulos dos Harrison, de algum modo, sejam também entrelaçados com os capítulos da sua vida. Né? Isso aí vai te tornar mais realizado, porque você não vai ser um vidro estilhaçado, sua vida não vai ser toda fragmentada, e vai te tornar mais humano também, não só técnico. E só para finalizar também, eu vou abrir uma jornada online sobre exatamente isso, chamada Médicos do Futuro. O link tá na bio, é online, gratuita. O objetivo é falar sobre isso, só que durante 6 lives. E se tiverem participações especiais, como de vocês, do Jorge, Rodrigues, vai ser um prazer também. Boa. Valeu, gente. Galera. Feliz Páscoa aí. Feliz Páscoa aí, galera. Foi ótimo. Obrigado, viu, Bruno? Valeu, feliz Páscoa. Henrique, Cristiano, um beijão para todo mundo. Valeu, gente. Grande abraço, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.